Você está ouvindo o devocional Superabundante Graça. Acolher o mais fraco. Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 15 a 19. Em nossa caminhada com Cristo, certamente nos depararemos com irmãos cujas práticas são diferentes das nossas, o que constitui uma oportunidade dada por Deus a nós para exercitarmos o amor. Na carta de Paulo aos Romanos, esta tensão aparece no conflito entre judeus e gentios, que, juntamente, faziam parte da igreja. Dizer que as diferenças entre esses irmãos eram apenas de ordem cultural não demonstra quão profundas de fato elas eram. No quesito comida, por exemplo, para os judeus, comer carne de porco era uma profanação e abominar este animal fazia parte da obediência à lei que guardavam desde a infância. Já para os romanos, não havia problema algum em criar ou comer porco. Pelo contrário, era uma das poucas fontes de carne disponíveis para algumas classes sociais. Se tivessem que jantar juntos, como deveriam proceder? Além disso, um judeu ortodoxo, cumpridor das leis, nem aceitaria partilhar qualquer refeição com um gentil. No entanto, a graça chamou judeus e gentios para participar do mesmo pão e do mesmo cálice na ceia do Senhor. O anfitrião romano deveria respeitar minimamente a cultura judaica, a fim de não servir aos santos judeus aquilo que lhes era pecaminoso comer, assim como o irmão judeu deveria vencer seu preconceito e partir o pão com um gentil, sem tratá-lo com desprezo. O princípio estabelecido pela palavra é claro: ame seu irmão, compreenda-o e acolha-o, mesmo naquilo que lhe parecer uma fraqueza ou uma opinião infantil. Se você se considera mais forte ou mais livre, pode abrir mão de parte de sua liberdade e deixar de comer ou beber alguma coisa diante dos irmãos, a fim de não os escandalizar. O curioso é que, contrariando o senso comum, no ensino de Paulo, o mais rígido é considerado o mais fraco. Observe que ele pede aos romanos que abram mão de suas liberdades alimentares para acolher os judeus, mesmo que esses últimos frequentemente se considerassem mais santos que os demais, por causa de sua obediência às leis de Deus. O que podemos aprender com isso? Muitas vezes um irmão terá uma forte opinião sobre algum assunto por má compreensão ou apego a uma doutrina mal ensinada no passado e ainda acreditará que está certo. Como abordar essa situação? Acolhendo o irmão com carinho, deixando-o confortável e procurando aconselhá-lo nas Escrituras conforme possível. É em ocasiões assim que a maturidade cristã é provada. Embora haja questões de fé que são essenciais e inegociáveis para que alguém seja considerado filho de Deus, a maior parte das discussões que dividem os santos tratam de questões secundárias. Paulo, porém, exorta os crentes de Roma de que o governo de Cristo não prioriza a imposição de costumes, cultura ou tradições, mas nos ensina a amar a todos indistintamente e promove justiça, paz e alegria.
Aquele que serve ao Senhor dentro desses princípios agrada a Deus, terá a aprovação dos irmãos, o respeito dos de fora e edificará a todos. Que Deus nos dê um coração sensível, flexível, acolhedor e amoroso. Fomos já tão amados por Jesus, é desejável que amemos também, em igual medida. Para se aprofundar no assunto, leia também Gálatas 2, 11 a 21, Gálatas 5, 13 e 14. Pensando na porção de hoje, sugerimos este louvor para você ouvir e meditar. Alto Preço, de Asaf Borba. O link está na descrição. Vamos orar. Senhor Jesus, faze-nos mais sensíveis em nosso espírito, para que verdadeiramente vivamos em unidade com todos os que o Senhor escolheu, amando cada um com teu amor. Queremos acolher a quem o Senhor acolhe. Livra-nos de fecharmos o coração para a comunhão com outros irmãos, por questões secundárias. O Senhor é o mais importante, o Senhor é o caminho que devemos seguir, a verdade que precisamos testemunhar e a vida que necessitamos expressar. Obrigado, Jesus, por crescer em nós dia a dia, nos transformar e conformar à tua imagem. Declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Oramos em teu precioso nome. Amém.